Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E hoje vamos estar falando aí sobre essa partida da próxima quarta-feira do Botafogo diante da equipe do Flamengo. Um jogo, como sempre, importante para o Botafogo, um jogo fundamental, um jogo onde nós vamos jogar no estádio Newton Santos, que até então era o nosso caldeirão, hoje não está mais desse jeito, o nosso caldeirão hoje está bem fraquinho, mas ainda continua sendo a nossa casa, continua sendo o nosso caldeirão e esperamos que o Botafogo possa fazer um grande jogo. Vamos estar falando sobre isso, pedindo a você que deixe aí o seu like, deixe seu comentário. Se você for novo por aqui e quiser dar essa moral pra gente, se inscreva no canal, aqui você é muito bem-vindo, valeu? Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, Botafogo e Flamengo jogam às 19 horas da próxima quarta-feira no estádio Newton Santos, um jogo onde o Botafogo precisa vencer. No mínimo, o Botafogo precisa pontuar ali com um empate, mas a vitória é de suma importância. O Mirassol venceu o Fluminense, naquele jogo conturbado lá com erro gravíssimo de arbitragem, e o Mirassol tem 3 pontos de vantagem sobre o Botafogo. O Botafogo precisa vencer porque o Bahia está ali colado, está na 6ª posição, mas com o mesmo número de pontos, perde nos critérios. Então o Botafogo necessita urgentemente de vencer esse jogo. E aliás, não só pela questão da pontuação, não só pela questão da classificação, mas o Botafogo também precisa dar uma resposta nos clássicos. Vocês lembram muito bem que o ano passado, quando o Botafogo fez aquela campanha maravilhosa, o Botafogo derrotou todos os times da parte de cima. Todos os clássicos o Botafogo venceu, com exceção do Cruzeiro. Todos os demais jogos daqueles times que estavam ali na parte de cima, o Botafogo se deu muito bem, venceu os jogos. O Flamengo vencemos 2 vezes, o Corinthians vencemos 2 vezes, Palmeiras vencemos 2 vezes, eu acho, se eu não estiver equivocado. Enfim, o Botafogo fez uma campanha brilhante diante dos grandes jogos, diante dos grandes times, das grandes equipes. O Botafogo passou o rodo, passou o carro em todo mundo o ano passado. Esse ano, o Botafogo ainda não teve esse desempenho. Vocês lembram muito bem que nós empatamos com o Palmeiras na estreia lá em São Paulo, um jogo que poderíamos ter vencido, mas apenas empatamos. Na volta no estádio Newton Santos nós perdemos para o Flamengo no Maracanã, perdemos para o Cruzeiro no estádio Newton Santos. Então a situação do Botafogo, perdemos para o Bahia, no jogo lá da Arena Fonte Nova, ganhamos aqui. Empatamos com o Mirassol em casa no jogo que foi adiado, agora vamos enfrentar o Mirassol de novo, lá em São Paulo. Então o Botafogo precisa vencer esse jogo. Precisa para poder se manter na posição em que está, ou até mesmo voltar à 4ª posição, caso o Mirassol venha a ser derrotado. E também precisa vencer para ganhar confiança diante dos grandes jogos. O Botafogo não pode mais ficar perdendo todos os jogos mais importantes do campeonato. Até porque quando você tropeça com um pequeno e não consegue ganhar os jogos mais difíceis, a tragédia está formada. A tragédia está formada. A campanha do Botafogo não tem sido boa esse ano. Botafogo capenga demais. Mas fez alguns bons jogos. O Botafogo jogou muito bem contra o Internacional, quando goleou o Internacional. O Botafogo jogou muito bem contra o Juventude. O Botafogo fez bom jogo num primeiro tempo diante do Mirassol. Então o Botafogo precisa se achar. A verdade é que o time de David Ancelotti faz um jogo bom, aí faz outro ruim, às vezes faz um jogo mediano, ele se confunde às vezes nas substituições, na formação, na escolha tática, ele tem se confundido bastante. Já deu tempo dele conseguir uma formação legal, já deu tempo dele achar um time ideal, um esquema tático ideal. Porque mais que peças, mais que jogadores, o time precisa ter uma cara, precisa ter um padrão de jogo. E a equipe de David Ancelotti ainda não conseguiu esse padrão de jogo, não conseguiu essa forma tática de jogar. Essa é a grande realidade. Então, contra o Flamengo, o campeonato daqui a pouco está acabando, faltam poucos meses para acabar o ano e, consequentemente, poucos jogos para acabar o campeonato. E a temporada vai se encerrar. E o Botafogo necessita de estar aí entre os 4, entre os 5, para poder tentar ir direto para a chave de grupo da Libertadores. Eu acredito que vão abrir aí 5 ou 6 vagas diretas,
porque um time brasileiro pode ser campeão da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras, estão lá no topo da tabela, e pode acumular aí o título brasileiro, né, logicamente. O Cruzeiro pode ser campeão da Copa do Brasil, então eu acredito que deva ficar ali entre 5 e 6 vagas diretas nas fases de grupo. E o Botafogo tem tudo para ficar, mas precisa performar melhor. O Botafogo precisa ter melhores apresentações e ganhar jogos importantes. Quando se ganha um jogo importante, por exemplo, diante de um Flamengo, que está aí na vice-liderança hoje do Campeonato Brasileiro, isso dá uma moral muito grande para a equipe. Isso redobra o ânimo da equipe. Então o Botafogo precisa fazer um bom jogo. Vai ter algumas baixas, né, como tem sido a tônica do Botafogo nessa temporada. Muitas baixas. O Botafogo já teve mais de 25 casos de lesão durante a temporada. Caio Pantalhão está fora, Montoro agora quebrou a clavícula, estava servindo a seleção argentina e agora vai ficar aí provavelmente o resto da temporada fora. Jordan Barreira sentiu, Natan Fernandes talvez já consiga voltar no jogo, depois do jogo do Flamengo. O Botafogo está capengando muito por culpa do treinador, que não consegue desempenhar um bom papel, desenvolver um trabalho legal, mas também muito por conta das lesões. As lesões têm dificultado muito o trabalho do David também. Isso é um fato, a gente tem que ser justo também nesse sentido. O Alex Telles com essas dores crônicas, o Marçal com esse problema na coxa, o Danilo que se contundiu também com lesão na coxa e também não vem jogando. Enfim, o Botafogo está passando por uma turbulência muito grande na temporada 2025. O ano de 2025 realmente vai ser um ano marcado pelos muitos problemas que o Botafogo teve. Fora de campo, dentro de campo, técnica, tática, uma série de situações que faz com que o desempenho não seja bom. Mas isso também faz parte do futebol, a gente tem que tentar se adaptar a isso, valeu? Galera, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Se for novo, quiser dar essa moral pra gente, inscreva-se no canal, aqui você é muito bem-vindo, valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima, e que todos tenham aí uma ótima semana.